Olá, olá família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a questão do garrote. Muitos têm medo, muitos não sabem utilizar, não sabem nem para que serve o garrote. E a intenção do curso é te ajudar a fazer um procedimento de forma correta, um procedimento mais adequado e, contudo, é claro, saber utilizar o garrote. Então, deixa comigo que eu vou te ensinar a como utilizar um garrote corretamente, tá ok? Então, qual é o intuito do garrote, né? Para que ele é utilizado durante um procedimento de coleta de sangue a vácuo? O intuito principal é provocar o enchimento dos vasos venosos. Então, automaticamente, você faz uma coisa de congestão, né? A congestão é você encher os vasos venosos de sangue para que seja mais fácil a palpação de uma veia e automaticamente mais fácil o seu procedimento. Então, o garrote tem como princípio básico de facilitar o procedimento para que seja feito de uma forma muito mais correta, muito mais fácil, né? E que cause menos dano, menos problemas relacionados ao seu paciente, ao seu usuário. Bom que se todo mundo fosse igual a foto, né? Que nem precisa de garrote, a veia já está saltando os olhos. Mas nem sempre isso vai acontecer. Na grande maioria, nem sempre, né? Vai acontecer de ter alguém tão bom assim, como às vezes estão saltando aos olhos. Mas isso não quer dizer que a gente não vai conseguir fazer, tá certo? Então, nós vamos conseguir sim, e na prática a gente vai poder, né, fazer com melhor facilidade e a utilização desse garrote. Nesse próximo slide, ele traz algo interessante, que é o quê? Qual o garrote a gente deve usar? De uma forma geral, tem um monte para ir no mercado, né? Se for numa farmácia, for no material médico hospitalar, a gente vai encontrar vários tipos de garrotes. Mas o mais indicado é o nosso tradicional, né? O mais indicado hoje ainda é o nosso tradicional. Só que o nosso tradicional ele tem outras formas diferentes, né? Tem uns que não são em formato arredondado, eles são em formato achatado, né? O que não pode ser? Não pode ser o tecido emborrachado, deve ser de material elástico de silicone, né? Então não deve ser de material no qual ele não vai ter uma boa força para manter o sangue nos vasos sanguíneos, então automaticamente não é recomendado. E um outro, por incrível que pareça, a gente vai encontrar muito, é esse que está aparecendo na foto em forma de fivela. Esses afivelados que tem fechos, que tem forma de você travar o garrote, ele não é recomendado, tá? Então não se recomenda. Então é um garrote que a gente não deve estar utilizando no nosso dia a dia. Tá certo, família? Então, pessoal, nesse slide, o que nós estamos observando? Muitos machucados nos braços das pessoas que a gente vai acabar coletando sangue. Então, automaticamente, e preste atenção aqui, a força exercida no garrote faz toda a diferença na hora do procedimento. Muitos não sabem, muitos não são ensinados em relação a isso. Então, preste atenção. O garrote, a força que eu vou executar, vai depender do tipo do braço do meu paciente. Então, se são pessoas que observo que o braço são difíceis a visualização da veia, no qual na minha avaliação eu vou precisar colocar um pouco mais de força, então eu exijo um pouco mais do garrote. Eu boto mais um pouco de força para que a veia se regurgite com maior facilidade. Então, se eu encher bem a veia de sangue, automaticamente vai facilitar a minha palpação e a minha visualização quando possível. Lembrando que eu sempre ensino que nós temos que palpar a veia, né? Temos que sentir a veia. Se eu ver a veia, melhor ainda. Mas o mais importante é palpar, é sentir a veia. Se eu ver, melhor ainda, tá ok? Então esse é o meu ditado, esse é o meu ensinamento. O mais importante, com certeza, é sentir a veia.
Então, conforme a força que eu vou exercer, eu posso estar machucando o braço de alguém. Então, para não fazer isso, para a gente não cometer esse erro, o que a gente deve fazer? A força será exercida conforme o braço do meu paciente. Deu para entender? Então, se é um paciente que é uma criança, muitas vezes o braço é mais fácil de você ter o regurgitamento de uma veia, né? Ter o enchimento dela. A mesma coisa vai acontecer quando for um idoso, né? For um paciente mais magro, for uma pessoa mais jovem, né? For alguém que trabalha com uma força física, pedreiro, servente, trabalha, né, usando a força do braço, nessas pessoas geralmente a facilidade do acesso é maior. Então, o que eu vou fazer? Pouca força. Eu sempre falo, tem vezes que o garrote está ali só para enfeitar. Como assim? A força é o mínimo possível, o mínimo necessário. Para evitar o quê? Esses machucados no braço, por excesso de força. E uma outra questão, quando eu perceber que o meu paciente tem as veias mais frágeis, né, que eu acredito que sejam veias mais fininhas, são veias de fácil rompimento, que eu posso deixar hematomas, sangramento embaixo da pele, eu vou usar muito pouca força. É como se eu pensasse igual um balão. Quanto mais eu encho o balão, mais fino fica a superfície. Então, para mim furar o balão, qualquer pontinha, ele estoura. Então, nessas veias mais fáceis, se eu encher elas muito de sangue, elas ficam fáceis de romper. Então, quando eu vou transfixar através da agulha, eu, em vez de estar transfixando, eu estou rompendo essa veia, eu estou furando ela. E esse furo vai provocar o estouro. Então, vai começar a romper esse vaso, vai começar a ter sangramento embaixo da pele, né? Ou na pele propriamente dita. Então, para evitar isso, use pouca força. Então, no curso prático, a gente vai ver qual a forma correta de utilização desse garrote. Qual a força que eu vou estar exercendo. Tudo certo? Então, aqui é uma outra situação em que a gente pega muito. E isso eu sempre falo para meus alunos, né? Bater na veia é crime. Então, bater na veia é crime. É uma agressão. A gente não precisa ficar dando tapa em cima do braço do paciente para que a veia, né, ela se encha de sangue. Isso é um procedimento errado. Não façam isso. Existem técnicas, existem práticas que serão executadas durante o nosso curso, então, o qual você vai aprender. Não se bate na veia. Né? Existem várias técnicas que a gente pode estar usando, várias práticas, e que nós vamos aprender no dia da aula prática. Então, não façam isso. Não justifiquem que a pessoa tem um acesso venoso difícil e isso faz com que eu tenha que bater na veia. Bater na veia, você provoca lesões. E essas lesões vão provocar o quê? Flebites, inflamações na veia, principalmente para quem vai fazer um acesso venoso. Para quem vai colocar um abocate, um scalp e vai manter por 24 horas até 72 horas, provavelmente você vai ter que tirar o acesso, porque você bateu na veia, você provocou uma inflamação, um processo flogístico. E aí automaticamente você perdeu o seu acesso venoso. Então, minha orientação minha forma didática de ensinar é: não bata na veia. Nesse slide, o que ele mostra para nós, né? A questão sobre a distância. Qual a distância correta do garrote, né? Como devemos colocar o garrote? Então, essa distância de 10 centímetros é uma distância mínima, não é máxima. Então, eu tenho que manter uma distância de 10 centímetros entre a veia, o local que eu escolhi, para fazer a coleta de sangue, e o meu garrote. Só que não é uma distância máxima, é uma distância mínima. Por exemplo, né, o que eu estou dizendo com isso, professor? Que se eu funcionar, se eu for coletar sangue nas mãos, eu posso, provavelmente, colocar o garrote mais próximo da mão.
mantendo o distanciamento mínimo de 10 centímetros. O que isso vai me proporcionar? Quanto mais próximo, até 10 centímetros do local da punção, menor é o percurso que o sangue tem para se encher. Porque o sangue vai vir das mãos, vai tentar retornar a circulação, né? O sangue pelas veias da mão em direção ao braço, para chegar ao coração e aí continuar a sua circulação sanguínea, né? Então, automaticamente, se eu colocar o garrote mais próximo, respeitando os 10 centímetros, a princípio, ele me facilita o procedimento. Mas não me impede de, se eu estou funcionando na mão, de que eu coloque o garrote mais longe, lá na região do braço, em vez de ser no antebraço. Isso não há problema em relação a isso. A questão é, será que se eu colocar o garrote uma distância maior do que 10 centímetros, vou funcionar a mão, né? Vou coletar sangue das veias que estão na superfície da mão. E eu colocar o garrote na região do braço, ele vai ter um bom enchimento de sangue? Isso depende de cada pessoa. Essa é uma avaliação que você, como profissional, vai ter que fazer. É claro que a gente sempre tenta colocar o mais próximo da punção, mas isso também não é obrigatório. Então, isso muito vai ter do teu critério para a avaliação do teu paciente para determinar qual a distância que você vai colocar o teu garrote, tá certo? Então, pelo menos respeitar os 10 centímetros de distância. Tá? Então, não tente, não faça, né, uma distância menor do que 10 centímetros. Por quê? Porque você vai facilitar com que a veia se rompe e automaticamente vai deixar um hematoma. O braço do paciente vai ficar roxo depois do procedimento. Isso é desagradável, isso não é legal, isso não deixa uma imagem interessante, né, para o profissional. Então, a dica a distância mínima é 10 centímetros. Não há distância máxima. A máxima não tem. A distância mínima, sim, 10 centímetros. Então, eu posso colocar conforme a minha avaliação, conforme o meu paciente. Uma outra dica interessante é, a hora que você transfixou a sua veia, né, você conseguiu puncionar a veia, que vai iniciar o processo de retirada de sangue, da coleta de sangue, tira o garrote. O garrote não é necessário para você fazer a coleta do sangue. Tá, ok? Essa é uma dica de ouro, uma dica que vale muito a pena. Então, não é necessário manter o garrote para que você consiga coletar o sangue. A não ser que você pegou uma veia muito fina e na hora que vai sugar o sangue, a ponta da agulha colaba no interior do vaso. Então ele vai sugar e vai acabar colabando, né? Ele vai acabar colando dentro do vaso. E aí não consegue puxar mais sangue. Você vai ter que fazer girar a agulha para descolar ela do interior, dos bordos daquele vaso. Tá? Mas, de uma forma geral, para a coleta de sangue, você vai usar o quê? Um bom acesso, uma boa veia. Lembrando, é apenas uma coleta, é um acesso, é uma furada. Então, você vai com certeza preferir a melhor veia que você vai visualizar e sentir no braço daquela pessoa, no braço do teu paciente, do teu usuário. Aqui nós temos o que, meus queridos alunos, minha família, né? Aqui nós temos um dispositivo, que a intenção não é falar do dispositivo, tá? Apesar de dar uma foto ali com um dispositivo para te auxiliar, pacientes com acesso venoso muito ruim, né? Pessoas que têm veias muito finas, muito frágeis, tá? A gente pode usar esse tipo de dispositivo que eu vou mostrar mais para frente na nossa videoaula, ok? Mas aqui é importante o quê? Existem exames que não devem se usar, também não é proibido, mas é contraindicado, né? Isso é muito importante. Muito do que aquilo que nos ensinam não é proibido. Às vezes eles esquecem de falar. Às vezes a pessoa fala, isso aqui é proibido. Não é proibido. Ele é contraindicado. Então não quer dizer que não possa se fazer. Preste bem atenção nisso, tá? Aquilo que é proibido, realmente, não há discussão. É proibido, acabou e não pode. Agora, em relação a
A contraindicado é aquilo que não se deve fazer, a não ser em última situação, em última escolha. Lembra o slide que a gente falou sobre não bater na veia? É claro que em algumas situações de muita gravidade, por exemplo, quem trabalha no atendimento pré-hospitalar, paciente com choque, com débito cardíaco muito reduzido, ele não vai ter um bom regurgitamento venoso. Às vezes não vão se encher de sangue como a gente gostaria. Então, nesses casos, como é a vida da pessoa que está em risco, a gente vai ter que acabar tendo que bater nessa veia para quê? Para que ela tente, com esse choque, né, com essas batidas, que elas comecem a ter edemas locais, elas começam a se encher. Então, nessa situação extrema, que ela é contraindicada na grande maioria das situações, no APH é algo que não já é contraindicado. Por quê? Porque é uma questão de vida. Eu preciso de um acesso naquele momento. Se a gente conseguir fazer a pessoa voltar, está numa parada cardiorrespiratória, né? Ou geralmente em débito cardíaco, está sangrando muito, ou uma insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com CC agudizado. Então, existem situações que o contraindicado ele acaba caindo por terra, que não é o nosso caso. Na coleta de sangue a vácuo, ele é contraindicado para lactato e cálcio. Lembrando, não é proibido, ele é contraindicado para realizar esse tipo de exames. Portanto, o que fala em relação a essa coleta desses exames que não deve se usar, é contraindicado, não é proibido, a utilização de garrote. Ele fala assim, ó, as amostras de sangue devem ser coletadas por uma veia sem garroteamento. Isso é o que fala as maiores literaturas relacionadas ao assunto. Embora, olha só que interessante, embora um garroteamento mínimo menor que 30 segundos não afeta o nível de lactato. Então tem que ser um exame muito rápido, né? Garroteou, já fez a coleta. Então, quando eu faço um garroteamento, né, geralmente a gente não faz a coleta no primeiro garroteamento. No primeiro garroteamento, a gente faz o garroteamento para sentir como é que é o braço daquela pessoa, daquele meu paciente. Tá? Então, eu faço um pequeno garroteamento para me visualizar, para me sentir a veia, para me conferir onde é que vai ser o local de punção, onde eu palpo o acesso, onde eu tenho o tempo necessário para fazer isso. E aí fiz, tiro o garrote, posso preparar meu material, posso escolher a agulha correta, às vezes tem uma agulha diferenciada, às vezes um paciente que vem com a veia muito fininha, se eu usar uma 30/7, pode ser que eu cause algum tipo de lesão, que eu não consiga fazer a coleta adequadamente, que eu tenha que usar uma agulha um pouquinho mais fina. Então, tudo vai depender daquela primeira avaliação, daquele primeiro contato com aquela pessoa. Tá? E isso não se ensina em curso nenhum. O que se ensina é garrotear e pegar acesso. Não é assim. Existem técnicas, existem normas, existem legislações, existem literaturas que você tem que seguir. Então, a gente tem que ensinar aquilo que é o correto. Tá? Fala assim, ó, evitar, se possível, o uso do torniquete, que é o uso do garrote, né? Em caso de coleta, seja plasma, centrifugar dentro dos 15 minutos após a coleta é obtida. Então, para esse exame especificamente, o lactato, né? Então ele precisa já ser processado, se for um posto de coleta ou se for um laboratório, já após ou até antes dos 15 minutos após a coleta, certo? Então essa é uma outra orientação que é determinada pelas literaturas como se fala em relação a este assunto. Uma informação importante, ó, para comprovar aquilo que a gente falou. Então, se eu fiz uma coleta de exame para lactato e para outros tipos de substâncias que alteram com garroteamento, né? A gente trouxe dois tipos. Então, o lactato ele fala assim, ó, que
ele aumenta 20% em 3 minutos e 70% em 30 minutos a 25 graus. Então, eu já começo a ter uma alteração, uma variação biológica, cronobiológica, relacionada ao exame, se ele não for feito o reprocessamento de forma correta, né? Então, se eu ficar 3 minutos, por exemplo, né, para reprocessar esse material, ou 3 minutos para fazer uma coleta de sangue, tá? A gente já inicia o quê? Um processo de alteração do nível de lactato. Por isso a importância da coleta ser feita sem o garrote. Finalizando essa videoaula, nossa aula sobre garroteamento, o que a gente vai fazer? Uma revisão, né? A revisão do quê? Daquilo que é a parte mais importante, né? Aquilo que a gente não pode esquecer no nosso dia a dia, que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Principalmente quando não há um treinamento de forma adequada, que a primeira coisa é aquilo que eu já conversei lá no começo, a força do garrote. Cuidem, né? Tenham mais empatia pela pessoa. Quando eu vou fazer um garroteamento, a pessoa fala, meu braço está ficando dormente, meu braço está formigando. Primeiro, o teu garrote já foi errado. Quando a gente faz a força do garrote, eu tenho que promover, né, um garroteamento superficial desse braço. O que eu quero dizer com esse superficial? Eu devo interromper o fluxo venoso. Então, o sangue ele não pode voltar ao coração. Mas, se eu exercer muita força na circunferência desse braço, eu faço tanta força que vou acabar garroteando a artéria. Por exemplo, se for na região do braço, eu vou garrotear a artéria braquial. Então, quando eu reduzo o fluxo arterial para as mãos, em direção às mãos, essa sensação ela é conhecida como formigamento ou adormecimento. Quando eu começo a comprimir, além da artéria, um nervo. Tá? Então, na região do nosso antebraço e do braço, existem artérias importantes, existem nervos importantes. Né? Então, por exemplo, na região do braço, eu vou ter principalmente a artéria braquial e nervos, que é o nervo radial, o nervo ulnar, o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano. Né? Ele só não vai pegar o nervo axilar, né, que ele é mais superior. Então, se eu fizer uma força muito grande sobre eles, o que vai acontecer? Eu vou acabar interrompendo o fluxo arterial, isso a gente não quer. O braço da pessoa começa a ficar roxo, que a gente chama de cianótico, é o nome correto, técnico, né? Ele vai ter uma palidez cutânea, que é um sinal precoce de hipóxia, né, que é a diminuição de oxigênio tecidual, e um sinal tardio, que é a cianose, o braço totalmente roxo, além do braço ficar gelado. Então, braço gelado, braço com palidez cutânea, braço com cianose, é sinal que você comprimiu a artéria. Então, você colocou força além do que deveria. Então, aquele garroteamento foi feito de forma errada, de forma incorreta. Tá? Outra questão então, importante é a questão sobre quanto tempo que eu tenho, quanto tempo que eu devo fazer uma coleta de sangue. Então, eu devo perder tempo no primeiro garroteamento. Então, fiz o primeiro garroteamento, vou observar o braço do paciente, vou fazer a palpação, vou sentir onde é que está o trajeto daquela veia. É importante que mais para frente nós vamos ver a questão da anatomia humana. Então, quando eu conheço onde a veia passa, fica mais fácil o meu procedimento tecnicamente. Isso vocês não podem esquecer. Tá? Olha para cá. Não esqueçam, a anatomia é extremamente importante para esse tipo de procedimento. Se eu não sei a anatomia humana, eu fico perdido. É o que vai acontecer. Você vai ficar tentando achar algo no escuro. Você já fez alguma coisa alguma vez na sua vida que você não sabia o que estava fazendo, mas pediram para você fazer? O que aconteceu? Qual era o sentimento que você tinha? Perdido. Pô, se eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer?
Como é que eu estou lá falando uma coisa que eu não sei nem o que eu vou perguntar, não sei nem como seria para dizer que aquilo está errado, né? Então, como é que eu vou cobrar algo? Como é que eu vou ter uma autoridade sobre aquilo que eu estou fazendo se eu não conheço? Então, isso é muito ruim. O profissional, se ele é responsável, se ele é profissional técnico, tá? Ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Então, o conhecimento de anatomia humana é importantíssimo. Nós vamos ter uma aula mais para frente em relação a isso. Então, no segundo garroteamento, eu tirei o primeiro, preparei o material, deixei o braço da pessoa descansar, levei um minutinho ali para conversar com ela, fazer aquilo, né? Ter uma certa intimidade. A hora que eu colocar novamente o garrote, eu já sei qual a veia que eu já visualizei, que eu já senti, eu já sei onde eu vou. Então, automaticamente eu tenho 1 minuto. Isso é o correto. Isso é o correto. Se eu perder mais que 1 minuto, coloquei o garrote, perdi, não sei onde está essa veia, não achei mais. O garroteamento que eu fiz na primeira foi diferente da segunda. Na segunda eu botei menos força, mais força. Então, assim, eu não fiz o mesmo garroteamento. Isso me prejudicou. Então, eu tenho que fazer o segundo garroteamento igual ao primeiro. Para quê? Para que aquela situação seja a mesma. Para que ela esteja ali naquele local. Então, fiz o primeiro garroteamento, perdi tempo, não há tempo nesse momento. Tirei, conversei, preparei material, fiz o segundo, presta atenção, fiz o segundo, eu tenho 1 minuto para fazer essa coleta de sangue. Isso para ser ideal, tá? Para ser o correto. Trocar o garrote sempre que houver contaminação, que ele estiver sujo. Então, gente, tem gente que tem um garrote com carinho enorme, né? Tem gente que bota borboleta, bota florzinha, pinta ele. Não, gente, o garrote ele é para ser descartável. Ele vai ser usado enquanto ele não tiver sangue, secreção, ele não for jogado no chão, ele não saiu lá todo sujo. Então, o garrote ele é para ser trocado de uma forma mais rotineira. Não existe prazo para isso, né? Mas as características do garrote, como ele está em critério de limpeza, de contaminação, se ele ainda tem a elasticidade que ele precisa ter para você conseguir fazer uma boa coleta de sangue através de um bom garroteamento. Então, pessoal, essa videoaula a gente termina por aqui. Fico muito feliz de acompanhar a evolução de vocês. E bora para o próximo vídeo, bora para a próxima videoaula e aguardo vocês na aula prática.